Quarta-feira com duas notícias super importantes. Igor Gomes do São Paulo tem negociações avançadas para virar reforço do Internacional. Já o Flamengo monitora a possibilidade de contratar de graça Dudu do Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai trazer detalhes sobre esses dois assuntos e vai falar também sobre Caetano, zagueiro que pertence ao Corinthians e interessa ao Vasco. O Cruz Maltino também está de olho em outro atleta do Timão. Bora te atualizar sobre as últimas do Atlético Mineiro, de olho em um adversário para a inauguração da Arena MRV. Falo sobre a Argentina classificada para a fase de mata-mata e com uma babinha nas oitavas de final. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Não sei antes de me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube que tem a missão de deixar você por dentro de tudo que está rolando no mundo do futebol para não perder nada. Super fácil. Aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se e ativa as notificações, beleza? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que vai permitir que você se consagre nessa quinta-feira com os jogos da Copa do Mundo. Tem Canadá e Marrocos, vitória de Marrocos pagando 2,16. Tem Croácia e Bélgica, confronto extremamente equilibrado. Se você apostar na Croácia ou na Bélgica, a cotação é a mesma, 2,76, em caso de empate, 3,40. Tem ainda Costa Rica e Alemanha, o vitória da Alemanha R$1,10, Japão e Espanha, a vitória espanhola a 1,44. Você sabe que para apostar na 1xBet é super simples, é só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro, não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Vem do Rio Grande do Sul, ou melhor, vem de Chapecó a informação de que a Portuguesa tem tratativas avançadas com Vitor Ramos. Zagueiro bastante conhecido, veterano, disputou o Campeonato Brasileiro da Série B pela Chapecoense, seria um dos reforços da Lusa para o Campeonato Paulista de 2023. Estou tentando a confirmação com os dirigentes da Lusa. Bora contar que o São Caetano, que já foi vice-campeão brasileiro e da Libertadores, está à venda e no leilão. O valor do arremate de em 90 milhões de reais. Essa grana pode ser paga à vista ou até em 11 vezes com juros de 1%. Para completar o giro de notícias, contar que o Fluminense acertou a renovação de contrato de Matheus Ferraz. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, cara veterano, nem vinha jogando, machucado. Pois é por causa da lesão que o Flu precisou estender o contrato por mais 3 meses para que ele termine a recuperação de uma lesão no joelho. Queria contar também que Gabriel Suazo, que é um chileno, pertence ao Colo-Colo, lateral esquerdo, foi oferecido para alguns clubes no futebol brasileiro. Entre aqueles que mais se interessam aparece o Fortaleza, o Fluminense e o Grêmio, jogador de 25 anos de idade com boas credenciais. Bora falar sobre a inauguração da Arena MRV. O Atlético preparou uma série de eventos para os próximos meses para festejar a inauguração, a abertura do seu estádio. Estádio que, de acordo com os dirigentes do Galo, pode garantir até mais de 100 milhões de reais por ano de novas receitas. O jogo inaugural, aquele que vai de fato acontecer para abrir o estádio, com a lotação máxima, com a capacidade total, vai ter o Atlético e preferencialmente um time internacional, só que o Galo tem enfrentado dificuldades para fechar com alguém. Tudo por causa da data. Esse jogo estava marcado para março, mas deve acontecer em maio. E em maio, tanto o Borussia Dortmund, da Alemanha, quanto o River Plate, da Argentina, que eram os candidatos preferidos do Atlético, não conseguiram até o momento uma vaga, um espacinho na agenda. Se não rolar com nenhum desses dois clubes, o Galo vai precisar abrir mão talvez de um clube estrangeiro e possa ter de negociar com clubes brasileiros. Isso vai ser definido nas próximas semanas, mas é tratado como uma das prioridades dentro do Atlético Mineiro. Bora falar sobre o Vasco da Gama, interessado em 2 jogadores do Corinthians, o zagueiro Caetano e o lateral esquerdo Piton. Para começar, o interesse no Caetano até agora é só uma sondagem. O Caetano é um zagueiro de 23 anos de idade, formado na base do próprio Corinthians, esteve emprestado ao longo do Campeonato Brasileiro desse ano no Goiás. O Goiás gostaria de ficar com o jogador, mas a ideia do Corinthians é vendê-lo em definitivo ou contar com o Caetano. Ele, inclusive, até esse momento tem a confirmação de que se reapresenta com o time na volta das férias. Atleta que já havia passado por CRB, Oeste e São Caetano, contrato até fevereiro de 2024. O outro jogador que interessa ao Vasco, lateral esquerdo Piton, contrato até dezembro de 2024. O Piton chegou a ser titular com muito mais frequência ao longo da temporada, 52 jogos no ano. O Fábio Santos termina o ano como titular e o Piton termina como reserva.
A tendência é que o Piton tenha menos espaço a partir da próxima temporada, especialmente porque o Matheus Bidu, que é do Guarani, está muito perto de ser contratado. Diante desse cenário é que pode acontecer uma negociação por empréstimo ou em definitivo do Piton, jogador que já foi avaliado em 6 milhões de euros, muito elogiado pelo Vitor Pereira. A tendência é que saia negócio, se não com o Vasco, com outro clube brasileiro ou estrangeiro. Bora te atualizar sobre Igor Gomes. Tenho contado para vocês há muito tempo que o Igor não ficaria no São Paulo. Ele pediu um caminhão de dinheiro, o São Paulo se irritou e deu por encerrada a negociação. O contrato do Igor com o São Paulo termina em março. E ele e a mãe dele haviam prometido ao São Paulo que ele só deixaria o tricolor para jogar na Europa. As propostas da Europa não apareceram. Nos últimos dias, Inter e Vasco intensificaram a busca para contratá-lo e o Internacional avançou bastante, muito perto de fechar. O pessoal da Rádio Gaúcha chegou a informar sobre as tratativas. Conversei com uma pessoa do staff do Igor Gomes que ela confirmou: Nicola, está quente, não dá para dizer que fechou, mas saltam pequenos detalhes para a assinatura de um pré-contrato. Qual a estratégia do Inter? Fecha primeiro com o Igor Gomes, garante o jogador a partir de abril do ano que vem sem gastar qualquer centavo e depois tenta discutir com o São Paulo a antecipação da liberação do atleta. Em vez de chegar em abril, ele chegaria em janeiro, óbvio que com uma compensação financeira pequena, alguma coisa nesse sentido. Só para completar, o Igor Gomes tem 23 anos de idade, 61 jogos, 1 gol e 7 assistências na temporada de 2022. Não vai deixar saudades no torcedor São Paulino, não tenho a menor dúvida. O que chateia é o fato de sair sem render qualquer centavo, assim como o Luizão, atleta que é zagueiro e deve ir jogar no futebol da Inglaterra a partir de fevereiro. Quero falar agora sobre o Santos. Presidente Andrés Ueda, que admitiu que está bem perto de contratar o Mendonça, tem como novo alvo para o meio-campo Jean Lucas. Santos havia feito na semana passada uma tentativa no Edenilson, volante do Internacional, considerou salário alto, 750 mil reais, e a pedida de 3 milhões de dólares, poderia chegar a 2,5 de dólares como valor final do Inter. Para a liberação dos direitos econômicos, esse pacote todo foi considerado muito alto pelo Santos, que a partir de agora tenta convencer o Mônaco da Inglaterra a liberar Jean Lucas, volante revelado no Flamengo, com ótima passagem pelo Santos. Foi a partir dessa passagem do Santos que o Jean Lucas acabou sendo negociado em definitivo com o futebol francês. Por lá, tem jogado pouco, foram 10 partidas na temporada, só 3 como titular. É o novo alvo do presidente. O Andrés Ueda pretende fechar com o Jean Lucas o mais breve possível. Quero falar agora sobre Flamengo e Dudu. Tempos atrás eu conversei com o André Cury, que é o representante do Dudu, e ele me assegurou: Nicola, não tem nenhum acerto de renovação de contrato entre Palmeiras e Dudu. Há uma distância em relação ao tempo de contrato. O Dudu quer ficar no Palmeiras até dezembro de 27. E o Palmeiras oferece até dezembro de 25, podendo renovar até 2026, dependendo do número de jogos. O Dudu e o André Cury são radicalmente contrários a essa renovação atrelada ao desempenho. E há um impasse em relação a essa questão. Nessa quarta-feira surgiu a notícia no GE de que o Flamengo monitora a situação do Dudu. O próprio André Cury já havia me contado que Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro e Flamengo estavam de olho. Ninguém fez proposta, tá? Até porque ele tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2023. O Dudu só poderia assinar um pré-contrato a partir de julho do ano que vem. Mas a notícia é de que o Flamengo está de olho, monitora, cogita a possibilidade de, em caso de não acerto do Dudu com o Palmeiras, oferecer um contrato para ficar com o Dudu livre, de graça, a partir de janeiro de 2024. Anderson Barros e Leila Pereira têm a obrigação de fechar o mais breve possível com o Dudu. É inadmissível perder alguém do tamanho, da importância, da representatividade do Dudu para um rival, da maneira como pode estar se desenhando, sem render qualquer centavo. Que o Palmeiras acelere esse processo, nem a reunião marcada, tá? O Palmeiras acabou por conta das férias deixando esse assunto para ser resolvido um pouquinho mais para frente. E o Dudu e o André Cury têm a faca e o queijo na mão. Eles têm a possibilidade de, a partir do momento em que outras propostas começam a chegar, ser ainda mais duro nas negociações com o Palmeiras. A Leila e o Anderson vacilaram. Tinha que ter renovado o contrato do Dudu o mais rápido possível. Jogador de 30 anos de idade, condição física espetacular, jogador extremamente interessante, não se machuca, é ídolo, faz gols. Eu até acho que ele podia fazer um pouquinho mais de gols. Mas imagina para o torcedor do Palmeiras a possibilidade de vê-lo jogando com a camisa do Flamengo. No final das contas, eu acho que vai dar tudo certo. O Dudu quer ficar no Palmeiras e vai renovar seu contrato, mas é um boato que surgiu muito forte nessa quarta-feira, serviu para animar torcedores rubro-negros. Quero fechar o vídeo para falar sobre a Copa do Mundo e as definições
de mais 4 classificados nesta quarta-feira. No início da tarde, né? A gente teve a Austrália vencendo a Dinamarca por 1-0, a Dinamarca, hein? Que vexame, campanha horrorosa, 1 pontinho só. E a Tunísia vencendo a França poupou titulares, o Mbappé e o Griezmann, por exemplo, entraram no segundo tempo, ainda assim a Tunísia venceu por 1-0. Placar final desse grupo, França em primeiro, 6 pontos, a Austrália em segundo, que coisa, hein? França e Austrália classificados, a Dinamarca ficou fora, assim como a Tunísia. Jogos de agora à tarde, a Argentina, que depois de perder na estreia para a Arábia Saudita por 2-1, chegou a ficar bastante ameaçada de não classificar, fez grande jogo e venceu a Polônia com autoridade. Vitória por 2-0, os gols marcados, os dois no segundo tempo, um no comecinho do segundo tempo e um logo depois. A Argentina foi bem melhor do que o rival, Messi chegou a perder pênalti no primeiro tempo, segunda Copa seguida que o Messi desperdiça pênaltis. Com o resultado, a Argentina se garantiu na primeira colocação e além de se livrar do susto de não passar para a próxima fase, ainda vai ter a oportunidade de enfrentar a Austrália no primeiro mata-mata, muito mais simples do que uma França ou do que uma Dinamarca, como se previa. Já o México esteve vencendo a Arábia Saudita até o finalzinho por 2-0. E bastava a seleção mexicana, que ainda não havia marcado gols até o jogo de hoje, fazer o terceiro gol para garantir a classificação com a segunda vaga do grupo. Só que o México tomou o gol da Arábia Saudita, que já estava fora de qualquer disputa. Com esse resultado, vitória mexicana por 2-1, deu a Polônia como vice-líder desse grupo. Então a gente já sabe a definição de Argentina e Polônia como classificadas desse grupo. Se a Argentina enfrenta a Austrália, a Polônia pega a França no próximo mata-mata. Nessa quinta-feira a gente segue com mais definições de 2 grupos e na sexta a definição dos grupos do Brasil e também de Portugal, Japão, Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. E a gente passa a ter, a partir do sábado, a fase de mata-mata. E aí, tá curtindo a Copa? Tá indo bem no meu bolão? Vou deixar na descrição desse vídeo um comentário para você participar, beleza? Esquece de deixar like, compartilhar aquela coisa toda. Abraço, tchau!